Olá! Hoje nós vamos abordar a doença inflamatória intestinal na criança, mostrando os desafios do diagnóstico e a conduta. Creio que a primeira pergunta que nos surge é: por que a terapia nutricional se faz necessária nos tempos dos biológicos? Sabemos que atualmente vários agentes biológicos estão surgindo e eles nos trazem maior segurança no tratamento das crianças com a doença de Crohn. Diferente de algumas medicações que levam a danos colaterais importantes, os agentes anti-inflamatórios, os agentes biológicos, eles acabam suprimindo o sistema imune, mas eles dão uma segurança e resultados mais positivos. Então a pergunta que faz: por que precisamos de uma terapia nutricional se nós temos agentes biológicos trazendo essa segurança no tratamento? Nós vamos mostrar aqui para os senhores que as taxas de remissões dessa terapia biológica fica um pouco insegura em termos da gente garantir que ela só por si só trará o benefício total. Os senhores podem ver por esse diapositivo, por exemplo, que o infliximab tem uma taxa de remissão na semana 54 de 36%. Se nós formos olhar os demais agentes biológicos, nós vamos ver aí que vai variar de 36%, 39%, chegando até em torno de 18%. Então vejo, senhores, que apesar de não ter os efeitos colaterais como os esteroides, a terapia biológica tem uma taxa de remissão insatisfatória. E o que nos causa sempre uma dúvida é como nós vamos conseguir um controle adequado da doença, onde nós sabemos que a eficácia terapêutica para alguns pacientes ainda não são atingidos. Então, os senhores vejam nesse diapositivo que 30% dos pacientes têm uma boa resposta com os corticoides, 20% dos pacientes com os imunossupressores, 25% com a terapia biológica. Entretanto, temos um grupo de pacientes, na ordem de 25%, que tem um controle inadequado com os diferentes tipos de terapia. Então, o que vamos fazer? A pergunta que surge é: por que não conseguimos controlar a doença em muitos pacientes com esses medicamentos ao longo do tempo? A literatura ainda não sabe, mas os pesquisadores hipotizaram 3 questões. Talvez a progressão da doença está ocorrendo apesar da redução da inflamação, porque os medicamentos são menos eficazes do que acreditamos. Outra hipótese é que cada biológico controla somente um caminho da doença, sendo que outros caminhos podem aparecer levando à progressão da doença. E uma terceira hipótese é: não estamos tratando os fatores que conduzem à inflamação e, assim sendo, a gente está permitindo a progressão da doença. A questão, então, prioritária que inicialmente nós colocamos, por que a terapia nutricional na época dos biológicos, eu gostaria então de lançar uma outra pergunta. Nós, atualmente, conseguiríamos tratar um paciente obeso com doença pulmonar somente com as drogas? Na verdade, não. Sempre associamos a terapia nutricional. E se nós formos lembrar que as doenças inflamatórias intestinais, elas têm como um dos fatores que leva ao aparecimento da doença, são os fatores ambientais, e se nós conseguirmos modular esse fator, nós vamos ter uma boa resposta da microbiota. Mas vamos entender melhor esse papel da microbiota. Nesse diapositivo, eu gostaria de mostrar a diferença, como que se comporta um indivíduo saudável e um indivíduo com a doença de Crohn. Vamos entender melhor. No indivíduo saudável, a característica prioritária é uma microbiota diversificada. No momento que eu tenho essa diversificação da microbiota, eu tenho o papel da barreira intestinal bastante fortalecida, ou seja, uma camada mucosa bastante íntegra, permitindo que as tais junções realizem o seu papel de força de proteção entre as células.
Uma vez que eu tenho essa camada mucosa tão bem formada, eu separo a microbiota do epitélio. Eu garanto um sistema inato intacto e uma das células muito diferenciadas que nós temos imune, que é as células de Panet, elas são capazes de produzir as substâncias antibacteriocidas e, com isso, clarear as bactérias da mucosa. Assim sendo, nós vamos, para os pacientes saudáveis, os indivíduos saudáveis, ter uma resposta imune adaptativa não ativada. Por sua vez, o paciente com doença de Crohn, nós já observamos um perfil bastante diferenciado, onde há uma perda dessa diversidade da microbiota. Essa perda de diversidade leva o quê? Leva a desbiose. A partir do momento que eu tenho uma desbiose, aumento de um grupo de bactérias não saudáveis, eu perco o quê? Eu perco a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, destacando aqui o butirato. Na hora que eu diminuo a produção de butiratos, eu diminuo os receptores deles, que é o GPR43. Associado a essa mudança de diversidade com a desbiose, eu vou tendo perdas das tight junctions e, consequentemente, eu tenho aí um enfraquecimento dessa barreira e permito a translocação bacteriana. Entre outras ações, eu tenho perda da produção de defensinas, a camada de muco ela fica muito fino e essas bactérias diferenciadas que estão surgindo, elas são capazes de produzir um biofilme bacteriano e tudo isso vai resultar em quê? Maior risco de translocação bacteriana, redução das Tregs, uma menor depuração bacteriana e com isso se resulta o quê? Nesse processo de inflamação da mucosa intestinal. Por isso, volta o questionamento. Precisamos de terapia nutricional? Sim. Por quê? Porque com ela eu vou conseguir abordar os gatilhos ambientais da inflamação e prevenir a progressão da doença. Porque com a terapia nutricional eu vou conseguir reduzir a necessidade de imunossupressores e as sequelas do seu uso. Porque eu vou conseguir induzir ou manter a remissão quando as drogas falharem. E a gente observa que os pacientes querem uma alternativa alimentar, eles se sentem seguros. E o que ainda não está comprovado na literatura, mas também a terapia nutricional pode melhorar os resultados do paciente ao longo do tempo. Isso que ainda a ser confirmado. Bom, mas vamos entender como todos esses processos acontecem. Então, nós temos para observar o papel da dieta na doença de Crohn, estudos epidemiológicos, estudos de modelo pré-clínicos, estudos com a nutrição enteral exclusiva e estudos mais recentes com a dieta de exclusão da doença de Crohn, que nós vamos abordar no final dessa apresentação. Vamos iniciar entendendo o conceito dos fatores ambientais. Dentro dos fatores ambientais, nós estamos destacando a dieta ocidental. Hoje não existe um consenso do que é uma dieta ocidental, mas a característica predominante dela é que existe uma grande quantidade de gordura, de alimentos processados, de proteína animal e dentro desses alimentos processados a gente tem uma grande quantidade de aditivos. Não bastasse isso, por outro lado nós temos também uma falta de alimentos vegetais, verduras, legumes, frutas e grãos. Esse contexto todo, ela se caracteriza pela dieta ocidental. Mas vamos ver o que os modelos epidemiológicos dizem. Esse é um estudo canadense com crianças, onde os autores tentaram identificar padrões alimentares que pudessem estar relacionados com maior ou menor fator de risco para a doença de Crohn. Eles identificaram 8 padrões alimentares. E os senhores podem ver aí em destaque 2 padrões que vão fazer bastante diferença. O padrão prudente e o padrão ocidental. O padrão alimentar prudente é aquele onde as crianças basicamente se alimentavam com grãos, com vegetais, legumes e frutas. E esse padrão alimentar trouxe aí uma prevenção do risco da doença de Crohn. Em contrapartida, o padrão ocidental,
que é aquele basicamente onde as crianças comem muitos alimentos gordurosos, muitos alimentos com açúcar, bebidas açucaradas, esse padrão alimentar foi relacionado ao maior risco de ter a doença de Crohn. Então, o resultado desse estudo mostrou que padrões alimentares específicos podem estar associados a maior ou menor risco para a doença de Crohn em crianças. Um outro estudo epidemiológico, e esse é um estudo bastante grande, feito com enfermeiras inglesas, são mais de 170 mil enfermeiras que estão sendo acompanhadas por mais de 26 anos, e onde os autores encontraram que desse montante, 269 enfermeiras, elas desenvolveram ao longo desses 26 anos a doença de Crohn. E o que eles observaram? Que deste grupo, as que ingeriam maior quantidade de frutas, especificamente frutas, na ordem de 24 gramas por dia, apresentaram uma redução de até 40% no risco da doença de Crohn, quando comparado com o menor quintil. Então a gente fica já entendendo que basicamente nós temos como característica da dieta ocidental que leva ao maior fator de risco para a doença de Crohn, duas características. A primeira, um baixo conteúdo de fibras, e a segunda, alto conteúdo de alimentos gordurosos, proteína animal, ácidos graxos poliinsaturados e açúcar refinado. Esse conjunto leva à alteração da microbiota, que por sua vez altera a permeabilidade intestinal, causando aí uma inflamação de baixo grau. E já é descrito na literatura que pacientes com doença de Crohn, ao ser diagnosticado, apresentam um acúmulo de gordura no intestino. Essa gordura no intestino também está associado à maior liberação das citocinas pró-inflamatórias TNA-alfa e interleucina 6. Não bastasse isso, a associação também de alimentação rica em gordura e açúcar também corrobora para a desbiose e inflamação, que nós vamos falar sobre isso mais adiante. Então parece que fica claro que a dieta ocidental, com essas características aqui apresentadas, tem um impacto direto na composição da bactéria de mucosa, gerando um dano a essa mucosa e que resulta tanto de alteração de microbiota como alteração do hospedeiro. Bom, como que nós podemos entender esses fatores alimentares? Ou através de estudos, modelos animais, ou então entender o que? Se eu conhecer quais são as bactérias que vão desempenhar esse papel na doença de Crohn, ou quais são os substratos que essas bactérias se utilizam para crescer e se multiplicar, ou quais alimentos eu posso ou aumentar ou diminuir que eu vou interferir nessa comunidade. A partir do momento que eu conhecer isso, eu vou conseguir controlar esses fatores alimentares. Então, destacando na alimentação ocidental, nessa dieta ocidental, onde tem como características baixos grãos, baixo conteúdo de frutas e vegetais, muitos aditivos alimentares, muita gordura, muita proteína, que estão causando uma mudança no microambiente, isso resulta o quê? Diretamente na redução dos ácidos graxos de cadeia curta. Não bastasse isso, essa nova população bacteriana favorece a produção de toxinas e, consequentemente isso causa o quê? Uma inabilidade de fazer o clareamento da mucosa e dessas bactérias. Então, a gente instala aí essa situação inflamatória no intestino. Dois autores, tanto Martinez como o autor Thomas, eles começaram a estudar qual era o impacto. O que mais impactava? Era a dieta rica em gordura ou a associação gordura e açúcar? E os senhores podem ver por esse diapositivo que ambas praticamente causam as mesmas alterações.
São elas: redução do acúmulo da mucina nas células de Goblet, do ilho, aumento da permeabilidade, aumento da Escherichia coli associada à mucosa e, no entanto, o que os autores conseguiram observar uma diferença para aquele grupo que só teve uma dieta com alto teor de gordura, houve um aumento predominantemente do grupo Proteobactéria, o que no grupo com alto teor de gordura e açúcar não teve essa apresentação. E esse aumento de Proteobactéria reduziu o grupo Faecalibacterium prausnitzii, que nós vamos abordar na sequência. É importante, então, destacar que o alto teor de gordura na alimentação vai ter um impacto direto, tanto na barreira intestinal como na resposta imune do intestino, por 8 mecanismos já descritos. Um dos mecanismos é o quê? É a redução dos canais de cloro. Se o cloro esse canal de cloro é responsável pela passagem dos fluidos para o lúmen, se eu reduzo essa quantidade, eu vou ter uma interferência no equilíbrio hidroeletrolítico. Eu vou ter também, com uma dieta alto teor de gordura, baixos receptores de butirato e, consequentemente, baixo conteúdo de ácidos graxos de cadeia curta. Isso quer dizer o quê? Que eu estou reduzindo a quantidade de substrato para as células colônicas. Não bastasse isso, eu aumento muito a permeabilidade intestinal. E já é sabido que uma interferência nas células de Goblet, isso aumenta o estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo associado a todas essas alterações também pode estar relacionado à redução de bactérias que produzem peptídeos antimicrobianos. Então, eu vou diminuir a defesa do nosso organismo, dessas microbiotas. E, além disso, uma redução da expressão de MUC2. E o que mais recentemente foi descrito no ECO 2019, que a dieta com alto teor de gordura, ela também causa um aumento da fibrose intestinal. Bom, então o que exatamente está acontecendo quando nós iniciamos ou fazemos uso de uma dieta rica em gordura? Seja essa gordura animal, gordura saturada, ela vai levar diretamente à mudança do microbioma, onde há um aumento do grupo de proteobactérias. Lembrando que esses alimentos ricos em gorduras, eles também são ricos em emulsificantes, que nós vamos abordar esse ponto na sequência. Essa gordura saturada, ela causa um estresse oxidativo, e isso vai interferir diretamente nas células de Goblet e que vai desencadear uma inflamação via Toll-like receptor 4. Toda vez que nós aumentamos a ingestão de gorduras, nós liberamos mais ácidos biliares, que também, por sua vez, aumenta mais a proteobactéria e a colonização de Escherichia coli invasoras e aderentes. Esses ácidos biliares também fazem o quê? Aumenta as proteases, que mais uma vez torna-se esse meio mais virulento e mais Escherichia coli invasores e aderentes. Lembrando que esses ácidos biliares, eles também estão presentes numa dieta rica em taurina. E qual é o problema? E vai existir uma conjugação gordura e taurina e, consequentemente, eu vou interferir cada vez mais nesse microbioma, aumentando o grupo de biófilas. E, finalmente, se eu aumento um grupo, eu reduzo o outro, eu vou reduzir e inibir quem? O grupo de bactérias Faecalibacterium prausnitzii, que são as bactérias anti-inflamatórias, que são as bactérias que fermentam os ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o butirato, e que vai ter uma repercussão muito negativa a ausência desse grupo de bactéria. Então, nós já destacamos a importância ou o papel da gordura nesse processo de modificação do microbioma. Mas será que existem ainda outros alimentos, outras substâncias que aparecem na dieta ocidental e vai também trazer problemas? Sim, e nós vamos mostrar. Vamos começar falando sobre o trigo. O trigo, basicamente, ele contém glúten, inibidor da alfa-tripsina amilase. O glúten tem duas proteínas que são insolúveis e essa associação gera o quê? A quebra das tais junchas e acaba levando ao desenvolvimento de ileites, principalmente em modelos de animais. E os inibidores de alfa-tripsina
têm um papel muito relacionado com o aumento da inflamação. Já os emulsificantes que nós já mencionamos, presentes na dieta, presentes em muitos alimentos, seja eles gordurosos ou açucarados, eles trazem o que prejuízo para o nosso organismo? Tanto para o hospedeiro como para o microbioma. Quais são esses prejuízos? Começa a ocorrer a degradação daquela camada de muco, que ela é extremamente importante para manter aí a separação das bactérias com o epitélio. Consequentemente, com a perda, eu aumento essa proximidade dessas bactérias e favoreço o aumento da permeabilidade intestinal, além de que esse microbioma acaba sendo induzido à flagelina. Não bastasse isso, nós temos o destaque também da maltodestrina. A maltodestrina, ela é um carboidrato muito facilmente digestão, então ele está sendo muito utilizado na indústria e já foi descrito o prejuízo de utilizá-lo em cima do quê? Da resposta celular antibacteriana, uma vez que ela suprime essa defesa antimicrobiana do intestino. Por quê? Porque aumenta a adesão celular e a formação do biofilme do intestino. Então, favorecendo essa desbiose do nosso intestino e, consequentemente, se eu perco aquela camada, eu aproximo essas bactérias ao epitélio, consequentemente, aumenta a permeabilidade, aumenta a translocação bacteriana e leva toda a essa desbiose, como nós temos demonstrado. E além da maltodestrina, dos espessantes, bom aqui nós lembrarmos também da carragenana, que é outra substância muito utilizada e que onde ela vai interferir? Ela vai interferir na proteólise dos alimentos e, consequentemente, vai impedir a quebra, a lise dessas proteínas e alterar todo o seu processo de absorção. Uma vez que isso acontece, aumenta a permeabilidade intestinal e vai perder a competência das tais jantas. Lembrando que as carragenanas, elas são substâncias aditivas muito presentes em alimentos que dão a característica de espessamento para esses alimentos. Associado a tudo isso, vamos lembrar o impacto da falta de fibras. Então, o que causa a não ingestão de fibras? Eu vou interferir diretamente na camada mucosa. Então, eu vou favorecer a atividade de algumas bactérias que degradam o muco. Então, a falta de fibra favorece bactérias que utilizam o muco. E, consequentemente, uma vez que eu vou perdendo o muco, eu vou aumentando o risco de colite por algumas bactérias que acabam aumentando a sua população. Então, está diretamente relacionado restrição de fibras, aumento do catabolismo da camada de muco. Então, eu preciso, através da alimentação, aumentar ou favorecer a produção de bactérias que vão fermentar essas fibras e garantir essa camada. Como que nós fazemos isso? Dando fibra solúvel, que serão fermentadas por essas espécies, como a Rosebúria, Faecalibacterium prausnitis, Eubactéria, e no seu processo de fermentação da fibra, vão produzir ácidos graxos de cadeia curta, prioritariamente o butirato. Que alimentos vão favorecer principalmente o crescimento da Faecalibacterium prausnitis? A pectina de maçã. Lembrando que a pectina de cítricos não tem a mesma resposta. E além da pectina de maçã, amido de batata, biomassa de banana verde também são ótimos substratos para essa espécie bacteriana. Então, nós podemos deixar bem claro que nós temos vários componentes na nossa alimentação que vão trazer aí o quê? Um mecanismo patogênico, seja ele compostos naturalmente presentes na alimentação ou adicionados. Então, naturalmente, nós destacamos o alto teor de gordura animal, o alto teor de proteína animal, trigo, glúten e baixo teor de fibras. E o que estão sendo aditivos? Os emulsificantes, a maltodestrina, os sulfitos e as carragenanas, que têm aí esse mecanismo patogênico. Então, voltando a esse diapositivo,
eu acho que agora falta a gente entender se exatamente quais são as bactérias que estão envolvidas nessa disbiose, e se eu souber quem são e como poder controlá-las através da alimentação, eu vou ter aí um papel de auxiliar nesses pacientes. Então, esse estudo veio nos elucidar essa questão. É um estudo que foi feito em crianças no momento do diagnóstico da doença de Crohn, onde foi comparado com crianças sem a doença. E os senhores observam que o que está em destaque em azul são as espécies que estão em maior concentração, aumentadas no momento do diagnóstico da doença de Crohn. E o que está em destaque em rosa, essas são as bactérias que estão em menor concentração. Então, se nós conseguirmos uma forma de manipular a dieta para reduzir as espécies que estão aumentadas e aumentar as espécies que estão diminuídas, possivelmente eu vou conseguir controlar essa disbiose, ou prevenir essa disbiose. Mas destacando as bactérias que estão aumentadas no momento do diagnóstico da doença de Crohn, nós queremos ressaltar a Escherichia, os hemófilos, a fusobactéria e as bactérias redutoras do sulfito. Todas elas aparecem em grande quantidade. Por quê? Por conta do tipo de padrão alimentar associado a essas crianças. Então, cabe aqui nós destacarmos uns 7 pontos que têm um papel significativo na doença de Crohn. Em que circunstâncias? Alterando a microbiota, levando ao aumento de bactérias aderentes à mucosa, levando o comprometimento dessa barreira e o comprometimento do clearance bacteriano. Então, quem são eles? Gordura, emulsificantes, trigo, baixo teor de fibras, maltodestrina, carragenana e alto teor de taurina e carne vermelha ou carne processada. Então, fica claro a gente entender que a patogênese da doença de Crohn está muito relacionada ao substrato. Então, veja vocês que quando eu tenho como característica da alimentação alto teor de fibra, proteína animal e gordura, eu vou ter menor produção de ácidos graxos de cadeia curta. Se eu tiver alto teor de gordura, glúten, maltodestrina e taurina, eu vou ter mais bactérias aderentes, mais patobiontes, mais disbiose. Se eu tiver muitos emulsificantes, muita gordura, taurina, baixo teor de fibra, maltodestrina, minha camada de muco vai estar bem prejudicada. Se eu tiver alto teor de gordura, glúten e álcool, a permeabilidade intestinal vai estar afetada. E se eu tiver alto teor de gordura, maltodestrina, baixo teor de fibras, eu vou ter o clearance bacteriano afetado. Então, o que precisamos fazer? Bloquear esses substratos. E uma vez que eu bloqueio esses substratos, eu tiro o risco dessas ocorrências. E se eu aumentar amido resistente, fibra, eu vou diminuir todo o risco de vir ter o fator de risco para a doença de Crohn. O outro ponto que nós gostaríamos de colocar aqui, então, é o papel da nutrição enteral exclusiva para a remissão da doença de Crohn. Já é sabido que chega a ter uma taxa de remissão de até 60% a 80%. Então, é uma terapia altamente efetiva para a indução da remissão e está amplamente sendo utilizada como primeira linha de tratamento para induzir a remissão em crianças com doença de Crohn na fase ativa. Vamos entender como que se forma. Então, são 6 a 8 semanas com essa formulação exclusiva, que vai resultar nesses 60%, 85% de taxa de remissão, onde eu vou associar uma cicatrização de mucosa, mas também eu vou garantir o crescimento dessas crianças, a saúde óssea e o acúmulo de massa magra, além de não ter os efeitos adversos observados por outras terapias. Lembrando que por utilizar uma forma polimérica, que é o que é preconizado, que traz resultados tão bons quanto a dieta alimentar, porém com um grande diferencial de ótima aceitação. O mecanismo ainda é algo que a gente está estudando,
mas parece ser que o fato de excluir todos os demais componentes da dieta é o que favorece esse resultado tão importante. Aqui eu mostro para os senhores os trabalhos onde mostra a taxa variando de 60% a 80%, exceto em um único trabalho, que eu quero destacar esse trabalho de Johnson, onde a taxa de remissão, diferente de todos os demais, foi na ordem de 48%. Só que a metodologia desse estudo foi diferente dos demais. Nesse estudo, ele não utilizou a nutrição enteral exclusiva, ele usou a nutrição enteral parcial, 50%, e os outros 50% a dieta estava livre. As crianças podiam comer o que quisessem. Portanto, esse fato não foi efetivo para a remissão e não diminuiu a inflamação. Concluiu-se que, neste estudo, mostrou o princípio da exclusividade. Então, a nutrição enteral exclusiva, ela traz uma repercussão positiva em que ponto crucial? Na exclusão. A partir desse estudo, se chegou a desenvolver um programa de dieta de exclusão para a doença de Crohn. Por quê? Porque a nutrição enteral exclusiva, ela é muito difícil de ser seguida, porque ela é exclusiva a uma nutrição enteral. Então, a criança acaba não pode comer nada e isso gerou aí uma não adesão ao tratamento. Então, a ideia foi criar algo para aumentar a sustentabilidade do programa, melhorar a palatabilidade, desde que mantenha-se uma dieta balanceada para garantir o crescimento e a massa corporal magra. Então, a ideia é eliminar os agentes que possam vir gerar uma alteração de microbiota e uma inflamação e acrescentar os alimentos que vão ajudar nesse papel. Então, como nós já abordamos, o que vai ser excluído para induzir a remissão? Grupos que aparecem naturalmente na alimentação, alto teor de gordura, gordura animal, taurina, carne vermelha, produtos lácteos, trigo, álcool, leveduras e fibras insolúveis. Além dos aditivos, como os emulsificantes, carragenanas, maltodestrinas, sulfitos e dióxido de titânio. Associado a essa exclusão, vai ser acrescentado fibra solúvel, pectina de maçã, amido resistente, proteínas com baixo teor de taurina, óleos saudáveis e carboidratos complexos que não contenham glúten ou amido modificado. Tudo essa associação de aumentar esses alimentos e restringir o que pode trazer algum componente de alteração de microbiota é o fator que vai garantir uma dieta equilibrada e um bom efeito sobre a microbiota e sobre o hospedeiro. A importância desse programa, ela está em garantir um equilíbrio, buscando o quê? A simbiose. Então, ele foi dividido os alimentos em grupos, onde esses grupos, eu vou ter grupos de alimentos obrigatórios, que necessitam apresentar-se diariamente. Por quê? Porque serão fontes de proteína, fontes de amido resistentes, fontes de pectina, que é justamente para melhorar a microbiota e garantir o crescimento dessas crianças e desses adultos. Alimentos neutros que vão estar liberados ou alguma quantidade restrita, dependendo da fibra que os contém. Vai ter o grupo de alimentos totalmente proibidos, que são esses que a gente acabou de citar, e alguns alimentos que serão restritos dependente da fase. Na primeira fase, que são os primeiros 6 semanas, sim, mas depois eles serão liberados. Então, a ideia desse programa é dar o quê? Sustentabilidade para os pacientes manterem-se nesse programa. E tirar aquela coisa de mesma dieta ou a mesmice, eu não posso comer isso para nunca mais. Então, o programa foi desenvolvido de forma modular e progressivo, onde a primeira fase, 6 semanas iniciais, que é bem restrita, na segunda fase, mais 6 semanas, onde já se reintroduz alguns alimentos. A terceira fase é um pouco mais expansiva, onde está sendo pesquisado se vai durar 9 meses ou até alguns anos, e onde alguns novos alimentos são reintroduzidos.
E, finalmente, depois, na sequência, 2, 3 anos, avaliando o estilo de vida, avaliando as características individuais. Então, esse aqui é o desenho do programa Dieta de Exclusão para a doença de Crohn. Então, a fase 1, onde 50% são daqueles alimentos permitidos e os outros 50% do valor calórico total a partir do Modulem. A fase 2, onde da semana 7 à semana 12, aumenta-se, reintroduz alguns alimentos e diminui a oferta de Modulem para 25% das necessidades. E essa quantidade de Modulem vai ser mantida até a fase 3, onde novos alimentos vão sendo liberados. Praticamente os pacientes podem comer de quase tudo. A fase crítica do tratamento é a fase 1 e fase 2 e que é importante para garantir o sucesso, ela ser seguida à risca. E para finalizar, então, eu só quero mostrar o trabalho que foi feito baseado nesse programa, que então teve como objetivo desenvolver uma nova dieta alternativa à nutrição enteral exclusiva, desde que fosse permitido alimentos, mas alimentos que estavam fora de risco de quebra de função de barreira, de prejuízo do clearance bacteriano e de desbiose. Então, é um relato de uma experiência clínica onde se combinou a nutrição enteral parcial e a dieta de exclusão para a doença de Crohn. Então, vamos mostrar o desenho do trabalho, foi feito com crianças e adultos com a doença de Crohn ativa, definida tanto pelo índice de atividade e evidenciado, seja pelo PCR, seja pela calprotectina ou por exames de colonoscopia, e era importante que, seja a criança ou o adulto, estivesse com a doença ativa por mais de 6 semanas para entrar no protocolo. Aí está o desenho do estudo, onde de um lado foram 40 pacientes com a doença ativa. Por 6 semanas eles receberam 50% da nutrição enteral parcial, a partir do Modulem, mais a dieta de exclusão para a doença de Crohn. Na sequência, 6 semanas, onde reduziu para 25% a nutrição enteral parcial, Modulem, mais a dieta de exclusão para a doença de Crohn. E o grupo controle, nas primeiras 6 semanas, 100% nutrição enteral exclusiva. Nas 6 semanas seguintes, reduziu para 25% a nutrição enteral parcial, só que a alimentação ficou livre, podia se comer de tudo. E vejam aqui o desenho, no tempo 0 foram feitos os exames foram repetidos após a 6ª semana e após a 12ª semana. O que se encontrou de resultado, querendo destacar aqui? Nas primeiras 6 semanas já ocorreu uma melhora significativa em termos de remissão da atividade da doença e a tolerância, com um P bastante significativo, mostrando que a tolerabilidade a esse tipo de tratamento, vejam, senhores, a diferença foi 97,5% para o grupo estudado, diferente do grupo 73,7% que recebeu a nutrição enteral exclusiva. Nesse diapositivo a gente mostra, depois da 6ª semana, como ficou a atividade da doença e o PCR. Veja, em ambos os grupos houve uma melhora significativa. Após a 12ª semana, houve também uma melhora com uma diferença significativa dos 2 grupos, mas eu quero destacar para os senhores esse diapositivo. Veja, os senhores, que aqui nós temos no tempo o PCR no tempo 0, no grupo com a dieta parcial mais a nutrição enteral parcial mais a dieta de exclusão, a queda do PCR, e após a 12ª semana, mantendo, mesmo liberando alguns alimentos, mas continuou caindo o nível de calprotectina. Diferente do outro grupo, onde, no primeiro momento, onde ficou com a nutrição enteral exclusiva, houve uma redução também bastante significativa, porém, ao reintroduzir os alimentos normais, sem restrição nenhuma,
Veja os senhores como aumenta, volta a subir o PCR. E nesse diapositivo, o que os autores nos mostram é a mudança da composição do microbioma. Então, aqui na parte superior, nós temos do grupo estudado. Então, os senhores vejam que após 6 semanas da dieta, ocorre uma redução da actinobactéria e das proteobactérias e o aumento significativo de Clostridium, que permanece e até acentua cada vez mais após a 12ª semana. O que não é observado no grupo onde ficou com a nutrição enteral exclusiva e na sequência foi liberado a dieta sem nenhum tipo de restrição. Nas primeiras 6 semanas, sim, uma redução de actinobactéria e redução de proteobactéria e aumento do Clostridium. Porém, aquela expansão, ela não acontece após a 12ª semana. E, com isso, o grupo conclui o seguinte: induzir a remissão da doença leve a moderada é uma estratégia com a dieta de exclusão e da doença de Crohn associada à nutrição enteral parcial. Sim, essa dieta reduz a inflamação e eles chamam a atenção que a reexposição à dieta aumenta a inflamação e reduz a remissão sustentada. E as últimas conclusões do grupo são: os fatores nutricionais levam à inflamação, como nós demonstramos nessa explanação. Reduzir esses fatores reduz a inflamação. A inflamação é induzida pela disbiose, com predominância de proteobactéria. A remissão ocorre porque diminuiu a proteobactéria e aumentou Firmicutes. Entretanto, a perda da remissão ela está associada à rápida disbiose após ser exposição aos alimentos. Então, o grupo conclui que a dieta de exclusão para a doença de Crohn, associada à nutrição enteral parcial por 12 semanas, sim, é uma terapia de primeira linha para a doença de Crohn, aqueles pacientes com doença ativa de leve a moderada. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada.